Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos falar das figuras planas e espaciais e das suas medidas. Vocês sabiam que duas figuras que têm o mesmo perímetro podem ter áreas diferentes? E vocês sabiam que duas figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes? Vamos ver como isso acontece? Então, o exercício diz o seguinte: na malha quadriculada a seguir, cada quadrado tem 1 centímetro de lado. Considerando a informação, desenhe todos os retângulos possíveis com perímetro de 16 centímetros. Bom, para desenhar um polígono com perímetro de 16 centímetros, a soma dos lados desse retângulo tem que ser igual a 16 centímetros. Então, eu, por exemplo, consigo pensar que um retângulo que tenha 1 centímetro de altura vai ter 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Sobram, para ele ter 16, sobram 14. Dividindo esse 14 pelo outro lado, esse retângulo, por exemplo, é um retângulo que tem 16 centímetros, tá? Que outro tamanho de retângulo a gente consegue fazer que tenha perímetro de 16 centímetros? Eu vou pensar por exemplo, que tenha 2 centímetros de altura. Daí ele vai ficar menor aqui. 2 mais 2, 4, tirando dos 16 sobram 12, então aqui vai ter 6 e aqui vai ter 6. 6 mais 6, 12, mais 2, 14, mais 2, 16, tá? Ali o meu 7 centímetros ficou muito grande para os 6 centímetros, é que eu não tô com régua aqui. Daí vocês vão continuar desenhando todos os polígonos, todos os retângulos possíveis que tenham o perímetro de 16 centímetros. Então aqui, ó, já estão desenhados. O primeiro que eu fiz, tá? E ele tem a área de 7 centímetros quadrados, porque se eu dividir aqui em 7, eu fiz realmente ele grande demais. Mas vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai ter 7 centímetros quadrados. O que tem o comprimento de 6 e a altura de 2 vai ter área de 12 centímetros quadrados. Eu posso fazer um de 4 por 4. Ele vai ter a área de 16 centímetros quadrados. E o perímetro é 4 vezes 4, 16. E esse aqui que tem área de 15, que é 3 vezes 5, ele vai ter 5 mais 3, 8, mais 5, mais 3, 16, tá? Quais são as áreas desses retângulos? Então, aqui já está calculado, vocês podem registrar aqui que as áreas são 7 centímetros quadrados, 12 centímetros quadrados, 16 centímetros quadrados e 15 centímetros quadrados. A pergunta B é: todos esses retângulos têm o mesmo perímetro? Sim, a gente já calculou, todos eles têm perímetro de 16 centímetros. E todos os retângulos têm a mesma área? Não, a gente conseguiu 4 retângulos com áreas diferentes. Qual dos retângulos tem a maior área? A maior área é essa de 16 centímetros quadrados. Talvez vocês digam aí, mas não é um retângulo, é um quadrado. Só que o quadrado é um tipo de retângulo, porque para ser retângulo precisa ter os 4 ângulos retos que ele tem e precisa ter as medidas iguais nos lados opostos, que aqui também tem. Então, o que tem a maior área é o quadrado, que tem a área de 16 centímetros quadrados. Agora vamos fazer o contrário. Desenhe todos os retângulos que tenham área de 16 centímetros quadrados. A área de 16 centímetros quadrados é aquela
maior área que a gente conseguiu desenhando retângulos, tá? Você já desenhou um deles no exercício anterior e vamos pensar em outros retângulos que tenham área de 16. Por exemplo, se eu desenhar um retângulo, vou até desenhar de outra cor aqui. Se eu desenhar um retângulo que tenha 2 quadradinhos de altura e 4 de comprimento, eu tenho que ter 8. Não estão bem quadradinhos, mas a ideia é essa. Eu vou ter 2 quadradinhos de altura e 8 de comprimento. A área desse retângulo também vai ser 16. Que outros vocês conseguem pensar que vai ter área de 16 centímetros quadrados? Desenhem aí antes de ver a solução. Então, aqui temos, ó, o quadrado que a gente viu do exercício anterior. Esse que eu desenhei, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de comprimento e 2 de altura. E tem um que tem 1 centímetro de altura e 16 centímetros de comprimento. Esses são 3 retângulos que todos têm a mesma área de 16 centímetros quadrados. Só que daí o perímetro desse é 16 centímetros, porque é 4 vezes 4 centímetros. Esse aqui tem perímetro de 20 centímetros, porque 8 mais 8 é 16, mais 2, 18 e mais 2, 20. E esse aqui que tem 16 de comprimento e 1 de altura, é 16 mais 16, 32, 33, 34. Então as figuras têm a mesma área, mas têm perímetros diferentes. Quais são os perímetros desses retângulos? Vocês vão completar com as medidas dos perímetros que a gente viu aqui. Qual é o retângulo que tem o menor perímetro? É o quadrado, 16 centímetros. Podemos afirmar que quanto maior o perímetro, maior a área de uma figura. Vejam que esse quadrado aqui, no exercício anterior, era a figura que tinha maior área. E aqui é a que tem o menor perímetro. Então, essa frase aqui é falsa. Não é verdade que quanto maior o perímetro, maior a área da figura. Aqui a gente tem uma prova disso. Vejam agora esse outro exercício. Olha o que a Carla está falando. Quando dobramos o lado de um quadrado, dobramos quer dizer multiplicar por 2. A área desse quadrado também dobra. Será que é verdade? Vejam aqui esses desenhos na malha quadriculada. Aqui nós temos em vermelho um quadrado que tem 4 quadradinhos de área, tá? E tem 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8 quadradinhos de perímetro, tá? E o que ela fez? Ela dobrou o lado do quadrado, multiplicou por 2. Então, o que era 2 centímetros ou 2 unidades de comprimento, virou 4. E para ser um quadrado, aqui também tem que ter 4, aqui também tem que ter 4 e aqui também tem que ter 4. Qual é a área desse novo quadrado? Ele tem 4 linhas e 4 colunas de quadradinhos, então ele tem 16. Então, quando eu dobrei o comprimento do lado, o que aconteceu? Ficou o dobro da área? Não ficou, porque ficou 4 vezes 2 seria 8, e aqui na verdade tem 16. Então, o que a Carla falou na tela anterior não é verdade. Quando dobramos o lado de um quadrado, a área do quadrado não dobra. Ela é multiplicada por um outro número. Mais um exercício. Veja a planta da sala de aula da Carla, tá? Qual é a área da sala de aula da Carla? Lembrem-se que a gente então pode multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Aqui a gente não precisa nem desenhar
os quadradinhos, tá? Se a gente for fazer quadradinhos de 1 metro, a gente já sabe que aqui vão caber 6 e sabe que aqui vão caber 9. Então, para saber a área, a gente multiplica 6 vezes 9, que dá 54 metros quadrados, tá? Na sala de aula da Carla vão ser instalados rodapés. Considerando que na porta eles não serão colocados e que a medida da porta é de 1 metro, quantos metros de rodapé serão necessários? Então, nós precisamos calcular o contorno da sala, que a gente já sabe que é o perímetro, tá? Então, somando 9 mais 9, 18, 6 mais 6 são 12, 18 mais 12 é igual a 30. 30 metros é o perímetro, tá? Só que os rodapés não vão ficar na porta e a porta tem 1 metro. Então, vai precisar de 1 metro a menos de rodapé. Então, a quantidade de rodapé que precisa é 29 metros. Então, na aula de hoje, a gente analisou e comparou as medidas da área e do perímetro de alguns retângulos e vimos que a gente pode ter aí algumas diferenças e que nem sempre a área depende do perímetro e vice-versa. Até a próxima aula.